Com Carlos Andreasa. E a gente tem aqui no estúdio a participação do Marcelo Andrade, que vai trazer informações para a gente a respeito de uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, que decidiu sobre a prisão de deputados pretos. Na verdade, não decidiu sobre a prisão, né, Marcelo? A decisão ficou para amanhã, mas hoje já teve aí votação a respeito desse assunto sobre os deputados presos na Operação Furna da Onça. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Isabelle, Lacerda e a todos. Isso, só para explicar, para deixar claro, né, para o ouvinte, o que acontece. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio, ela tem esse papel de justamente preparar um parecer, né, que é levado a plenário. Primeiro, a comissão trata o assunto para que o plenário possa discutir a partir de um relatório apresentado por essa comissão, formada, portanto, por 7 membros titulares que têm direito a voto e 7 suplentes, né, que têm direito a voto a partir do momento da falta desses titulares. Então, trazendo a notícia, por 5 votos a 2, os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj apresentaram um parecer a favor da soltura dos deputados estaduais André Corrêa, do DEM, Marcos Vinícius Nescau, do PTB, e Luiz Martins, do PDT, presos desde novembro do ano passado na Operação Furna da Onça. Agora, o texto segue para o plenário, onde será votado nesta terça-feira. O projeto de resolução precisa de, no mínimo, 36 votos no plenário para ser aprovado. De acordo com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, cabe à Alerj deliberar sobre o tema. Os parlamentares foram presos dentro da investigação de um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos, além de mão de obra terceirizada em órgãos do governo fluminense. Os deputados Chiquinho da Mangueira e Marcos Abraão, do Avante, o Chiquinho da Mangueira do PSC, também foram presos nessa Operação Furna da Onça, mas não pediram ao STF o julgamento de seus casos. Lembrando que esses dois, eles foram reeleitos, ok? Mas as posses, elas foram suspensas. Por determinação judicial, essas posses, né, não só essas, mas as outras dos que foram reeleitos, também foram suspensas. Isabelle e Lacerda. Obrigado, Marcelo. E esse é o assunto para o comentário de Carlos Andreasa, de volta ao vivo aqui conosco. Fala, Andreasa, boa tarde. Oi, Lacerda. Oi, Isabelle. Pessoal, isso é um imbróglio tremendo. A gente precisa, portanto, remontar a maio desse ano. Parece que foi ano passado. Eu estava seguro de que tinha sido ano passado, mas foi neste ano, maio de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal, em decisão muito apertada no plenário, decidiu por 6-5 que parlamentares, e o caso era específico do Congresso Federal, que parlamentares só poderiam ter suas prisões cumpridas, mesmo em flagrante, com o aval das respectivas casas legislativas, tanto o Senado quanto a Câmara. Aí, em seguida, na mesma sessão, deliberou-se para a extensão do alcance dessa decisão, para que ela, portanto, também fosse extensiva às assembleias legislativas. É onde nós estamos, né? Porque, vejam, sem fazer julgamento de mérito, sem externar opinião aqui, esses parlamentares foram presos na Operação Furna da Onça em novembro do ano passado, quando já eram deputados, né, reeleitos ou não para o mandato seguinte, os quais não puderam assumir. Eles eram parlamentares eles eram parlamentares no momento da prisão. Portanto, com a decisão de maio do Supremo, prevalece a ideia de que a lei retroage para beneficiar o réu. Então, não foi uma decisão, não foi a Carmen Lúcia, para fazer justiça, individualmente, que decidiu agora que a Assembleia do Rio tinha que tratar desse assunto. Né? Não é isso. Ela apenas fez a cobrança com base numa decisão do Supremo, que tem como fundamento a separação entre os poderes, o equilíbrio entre os poderes, e está previsto na Constituição. A gente pode não gostar, eu mesmo não gosto, a gente conhece essas pessoas, mas tem uma história que normalmente, esse é o ponto, viria para beneficiar o bom parlamentar prejudicado por algum excesso do judiciário. Né? Não é o caso.
mas a lei é impessoal e acabou beneficiando esses sujeitos aí, pessoal. Pois é, Andreasa, e a gente tem agora aí essa decisão que vai ficar para o plenário de amanhã, né? Sabendo como os deputados votam, a perspectiva é de que essa decisão seja mantida, né? Pois é, porque nesse caso, Isabelle, tristemente, é um exemplo de legislação em causa própria, né? É quando a ideia de imunidade parlamentar, que está na base dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e de respeito ao equilíbrio entre os poderes, é quando esse espírito republicano, aliás, que tem fundamentos ainda na Revolução Francesa, que essa ideia tão nobre da separação entre poderes, da valorização da atividade parlamentar, da defesa da ideia de legislativo, seja usada para beneficiar, muitas vezes, bandidos, né? Mas insisto no ponto, a lei é impessoal, ela não pode ver a quem. De toda maneira, me parece pouco provável que amanhã a gente tenha, se amanhã mesmo for essa votação, me parece improvável, pessoal, que a gente tenha uma votação surpreendente, que os deputados decidam manter os seus pares presos. Acho isso muito difícil. E também é o seguinte, os 3 deputados que entraram com essa reclamação no Supremo Tribunal Federal seriam beneficiados diretamente, mas é óbvio que a decisão serviria para todos os outros. Serviria também para o Chiquinho da Mangueira, por exemplo, que não integra a ação, mas seria beneficiado por extensão. Então, vamos ver como vai ser amanhã essa sessão na LERJ, se houver, mas eu apostaria que nós não teremos surpresa, pessoal. Eu ficaria feliz se tivesse, né? Porque aí, vocês vejam, seria uma boa forma do legislativo, de uma casa legislativa, mostrar que tem a responsabilidade de valorizar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que resguarda a independência de um poder, no entanto, sabendo identificar quando, entre os seus pares, há um crime que nada tem a ver com a atividade parlamentar, né? Que não é um crime de expressão, não é algo decorrente da fala, não é algo decorrente do exercício do mandato, não. Usando o mandato para se beneficiar. Queria ter uma surpresa amanhã, mas acho difícil. A gente vai acompanhar aqui de perto na Band News FM e trazer todos os detalhes. E no fim do dia, o Carlos Andreasa traz também a análise do que foi decidido lá na Assembleia Legislativa. Aquele abraço, Andreasa. Tchau, pessoal. Um abraço, Lacerda. Um beijo, Isabela. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E amanhã de manhã tem Carlos Andreasa na programação de rede por volta de 8h30, no primeira edição e também no segunda edição.